Vamos retomar o Face ali para ver se vai dar certo. Se vocês puderem dar um oi no Face ali, gente, para a gente saber se o Face está funcionando ou não, seria interessante. Tá certo. A paz, senhor Silvia. O que parou? Parou o Instagram ou parou o Face? Ou parou tudo? Minha mãe entrou no Face aqui. Então tá funcionando. Irmã Cleide. Tá funcionando agora o Face aí, pessoal? Reiniciei que não estava funcionando. Isso, agora começou a entrar o pessoal aqui. Nós começamos aí no Face. E depois ele parou. Tá ali a irmã Cleide, pastor irmã Cleide, irmã Simone, minha mãe. Belinho, Silvia Duran, paz Senhor, Ana, paz Senhor. Agora vai, né? Parece que o negócio deu um bug aí. Deu uma bugada, gente. Jaco Augusto, paz Senhor. Eu entrei a primeira vez e abri, ele não estava transmitindo. Deu algum problema aí. Aí a Ana e a Silvia tinham entrado no Instagram e me ajudaram aqui a arrumar a casa. Glória a Deus por isso. Eu vou abençoar vocês em oração agora aqui, que eu fiz uma oração começando aqui, mas não estava ninguém lá. Vamos consertar. Pastor Diácono da Célia, Diácono Augusto, tudo pessoal aí. Compartilha essa live aí, gente, meus amados irmãos em Cristo que são aí fiéis aí na nossa live. Dá um compartilhar aí para levar para o pessoal, para o pessoal poder entrar. Manda um compartilhar aí, irmão Alessandro, pastor irmão Alessandro, benção demais. Agora deu certo, a primeira vez aí eu entrei no Face e não estava funcionando. Agora vai, vamos orar então. Paz do Senhor esteja com todos vocês, Deus abençoe. Não esquece de já dar um compartilhar aí para poder mandar essa live para mais gente e a gente poder levar uma palavra abençoada para muita gente em nome do Senhor Jesus, tá bom? Senhor Jesus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos pela vida, Senhor, dos meus irmãos que já entraram ali e aqueles que ainda vão entrar e os que vão assistir depois. Pai, que o poder do Espírito Santo esteja conosco naquilo que nós vamos fazer agora, Pai. Ilumina, Senhor, os nossos entendimentos, clareia a nossa mente, para que nós possamos, ó Pai, meditar na Tua Palavra, compreender melhor a Palavra do Senhor, as Tuas Escrituras Sagradas. Dirige, Senhor, essa live, ó Pai, todas as pessoas que precisam estar ouvindo uma palavra, manda elas, ó Pai, nesse Face, esse Instagram, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas possam ser abençoadas pelo poder da Palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, porque deu um bug na hora de entrar no Face aí. Pastor irmã, Deus abençoe. A Carlinda lá de Américo de Campos. Grande abraço aí para Américo de Campos. Igreja Nova Jerusalém, né? Benção demais. Deus me deu uma palavra hoje aqui, gente, para falar com vocês. Muito, muito, muito importante. Nesses dias, o Senhor tem aberto nossos olhos. Ontem a pregação foi sobre visão espiritual, né? Visão espiritual. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, que tem a ver com visão espiritual. Pastor Belinho, Deus abençoe. Eu queria falar essa noite sobre o poder. Esse assunto é um assunto que os coaching têm falado muito sobre isso esses dias. E é um ensino bíblico, não importa que o coach fala isso lá na reunião deles. É bíblico. Então nós queremos falar sobre isso. O poder da autorresponsabilidade. O tema é o poder dessa live de hoje, é o poder da autorresponsabilidade. É muito bom esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui. O poder. Escreve aí. Quem gravou já, escreve aí. O poder. Quem não gravou, escreve. Manda aí, escreve aí. Live de hoje. O poder da autorresponsabilidade. Gilmarzão, lá do Paraná. Jussara.
Fala, Senhor Gilmarzão, Deus abençoe. O poder da autorresponsabilidade. Muito bom isso aqui que nós vamos falar hoje. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, diz assim: a serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. E ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Falando aqui do jardim do Éden, né? Aí, irmã Cleide, é isso aí, o poder da autorresponsabilidade é o tema da nossa live de hoje. O fruto de nenhuma das árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Isso aí, Silvia, o poder da autorresponsabilidade. Isso aí. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos. E vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento. Tomou a fruta. Amém, irmã Simone? Poder da autorresponsabilidade. Isso aí. Tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. E ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeavam pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. E o Senhor Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus: você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi de comer? O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente. Tá, vamos lá. Vamos começar. Nós vemos aqui nessa live, né? Nesse texto que nós vamos falar na live, estamos falando na live, nós vemos nesse texto 5 personagens. 5 personagens tem nesse texto que eu acabei de ler. 5 personagens. O personagem, por ordem de hierarquia e de importância, número 1 é Deus. O personagem número 2 é o Adão. O personagem número 3 é a Eva. O personagem número 4 é a serpente. E o personagem número 5 é Satanás. Nós temos 5 personagens nesse texto que eu acabei de ler: Deus, Adão, Eva, serpente e Satanás. Nós vemos aqui Deus dando uma ordem através da palavra verbalizada: Adão,
você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está no versículo 2, está no capítulo 2, no versículo 15. Eu li do 3 do 1 ao 14. Mas no 2, no versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Isso é Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15. Sandro Galter, pastor Sandro, tudo bem com você? Grande abraço. Sandro é um amigão nosso aqui. Aqui Deus dá uma ordem aqui. Eu disse que tinham 5 personagens aqui. 5 personagens nesse assunto: Deus, Adão, Eva, a serpente e Satanás. 5 personagens. Gênesis 2,15, Deus fala para Adão: não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordenança. Franciele, paz, Senhor, Deus abençoe. Era uma ordenança para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem tinha essa informação que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A primeira pessoa a receber essa informação foi Adão. Deus fala com Adão. Adão passou a informação para Eva. E por tabela, Satanás estava ouvindo a informação. Então, Adão, Eva, Satanás eram seres que são racionais, que pensam por si, que têm capacidade de inteligência, de raciocínio, de pensamento. A serpente era um animal irracional. Então nós temos Deus dando a ordem, nós temos Adão e Eva recebendo a palavra, e nós temos Satanás cogitando também, que é um ser que tem o raciocínio. Então, a partir desse momento, todo mundo tem a informação. Adão, Eva, Deus que passou a informação para eles, Satanás. O animal, a serpente é um animal que acabou sendo usado como meio de Satanás incorporá-la. Bom, ali havia duas situações: a de obediência e a de desobediência. A de obediência, vamos falar primeiro da parte melhor, né? A de obediência era de desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha preparado no Éden. Então ali tinha o homem, a Bíblia fala que não chovia na terra naquele tempo, mas que o orvalho que caía sobre a terra fazia a terra produzir. Então, e a terra produzia o fruto por si só, não havia necessidade de cultivo. Adão não precisava cultivar a terra para que ela produzisse. O próprio orvalho fazia a terra produzir os frutos, e os frutos nasciam por si só. Então vamos supor lá, estava andando lá o Adão e a Eva, estavam andando lá no jardim lá, vamos supor, né? Encontravam um pé de laranja, eles chupavam a laranja. Tinha uma pocã, eles chupavam a pocã. O feijão, o arroz, tudo isso era produzido ali por si só. Não sei se tem um país do mundo que não é fã de arroz e feijão. O brasileiro gosta, né? É um prato indispensável para nós. E tudo ali produzia por si só. Então eles desfrutavam ali de tudo que tinha ali, dos rios, do mar, das aves, das plantas, tudo. Quando você vê em Gênesis anterior ali, Deus fala com ele: domine, fala para Adão: domine sobre o mar, sobre as águas, domine sobre os animais. Deus deu uma palavra para Adão que era para ele dominar, né, o local que ele vivia. E tudo corria da melhor maneira possível, né?
não tinha o pecado, não tinha morte, não tinha dor, não tinha lágrima, não tinha sofrimento, não tinha nada que tem nesse mundo aqui que aflige, nenhuma aflição, né? Lá Adão, antes da queda, não tinha nenhuma aflição, e nem Eva. Mas veio aí o Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele incorporou na serpente. Ele já tinha a informação de que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles ficariam suscetíveis a tudo isso que nós estamos suscetíveis aqui nesse mundo. Então eles resolveram comer. A Eva resolveu dar ouvido à serpente, e aí ela é ludibriada pela serpente com Satanás incorporado, né? Quando a palavra diz, então o Senhor perguntou à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente: este é o seu castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá de rastejar sobre seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Ou seja, da mulher ele diz: de agora em diante você e a mulher serão inimigas, a serpente e a mulher. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. E o Senhor Deus disse à mulher: você terá muitas dores durante a gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. E apesar disso, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ao homem ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra do qual você foi formado, pois você foi feito da terra, e a terra voltará. E Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela se tornaria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de ter expulsado o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais com espada flamejante que se movia guardavam o caminho de acesso à árvore da vida. Tá, vamos lá, vamos ampliar isso aí. Deus colocou diante de Adão e Eva a obediência e a desobediência, o livre-arbítrio, o direito de escolha. Desobediência era vinda se eles quisessem, não eram obrigados a obedecer. Assim como nós não somos obrigados a obedecer hoje, e nem somos obrigados a desobedecer. Nem obrigado a obedecer e nem obrigado a desobedecer, nem uma coisa nem outra. Nós estamos completamente dotados de liberdade de escolha. Nós somos completamente dotados com raciocínio, inteligência, lógica, razão. Nós podemos claramente obedecer ou desobedecer, resolver desobedecer ou resolver obedecer. Adão e Eva tinham a mesma escolha diante deles naquele tempo: obedecer ou desobedecer. A obediência geraria tudo que eles já tinham ganhado e recebido de Deus. Eles já tinham ganhado e recebido de Deus um jardim para ser cultivado, desfrutado, viver em harmonia, viver na bênção, viver em paz, viver cheio de Deus, viver cheio das coisas de Deus, desfrutar de tudo que Deus tinha já dado para eles, já era deles, estava lá para eles. Era somente desfrutar. Pastor Lucas, na bênção, era somente desfrutar, era somente água limpa,
água doce, água salgada, rios, mares, frutos, todos esses frutos que vocês veem, que tem que comprar no mercado hoje, que você tem que comprar, que você tem que suar para pagar, produzia com o próprio orvalho que caía do céu, com o próprio mover da natureza, tudo se multiplicava e produzia. Então Adão e Eva, eles tinham tudo para viver uma vida maravilhosa. Eles tinham tudo para viver o melhor dessa terra. Eles tinham tudo para viver da melhor maneira possível. Eles tinham tudo estava nas suas mãos. Só que tinha uma coisa, eles tinham que obedecer. Eles tinham que ficar firmes, não ouvir a voz de outra coisa, nem de serpente, nem de capeta, nem de demônio, de nada, a não ser a voz de Deus, a não ser a voz do Senhor, a não ser a voz de Deus. Não era difícil, não era complicado, era simples e continua sendo simples. Naquele tempo ainda era mais simples, que o homem não estava vendido na semente adâmica, que aí depois a semente entrou o pecado no Adão e Eva e multiplicou, passou o pecado de geração em geração. Mas ainda hoje veio o novo Adão, que é Cristo Jesus, e ele veio nos restaurar da nossa velha vida, da nossa velha criatura, nos refez interiormente, nos deu o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos deu a sua palavra para nós seguirmos a sua orientação. Então continua sendo simples. A Bíblia fala: a palavra do Senhor está juntinho de ti, junto do teu coração para fazer cumprir. Escolha, pois, a vida para que vocês vivam, vocês e a vossa descendência. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vocês vivam. Continua sendo sobre obediência. Continua sendo sobre obedecer. Continua sendo sobre ouvir e obedecer. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Eles deram ouvido. O demônio que sabia, eu disse aqui que nós tínhamos no texto de Gênesis capítulo 3, cinco personagens: Deus, Adão, Eva, serpente e Satanás. Serpente, o animal, Satanás. 5 personagens. Todos esses personagens, com exceção da serpente, animal, tinha informação. Quando o pai falha e o filho não obedece, sempre terá um final trágico. Infelizmente, meu amigo. Infelizmente. A obediência em todos os níveis dela é importantíssimo. Quando o pai está dando um conselho e esse conselho vem de algo que é bíblico, que é reto, que vem de Deus, se desobedecer vai dar zebra. Conselho que é correto, conselho bíblico, conselho de Deus, que um pai está aconselhando o seu filho dentro daquilo que é correto, realmente vai dar errado se desobedecer. Então nós temos cinco personagens. Todos tinham informação, com exceção da serpente, que foi envolvida indiretamente, vamos dizer assim. Houve um desgaste da fé que Eva tinha em Deus quando ela começou a ouvir a voz da serpente. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação pela palavra de Cristo. Então é ouvir, é sobre ouvido. É sobre ouvir. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Cristo. A fé é pelo ouvido, ouvir. Então eu não posso ouvir dar ouvidos é o ponto. Há outras vozes que não seja a voz de Deus, que não seja a voz do Senhor que vem através da palavra, aquilo que a palavra diz. Eu não posso querer dar ouvido a outras vozes. E entenda, nesse mundo tem vozes falando que não é brincadeira.
a voz da ansiedade, a voz da depressão, a voz da pornografia, a voz da homossexualismo, da bestialidade e de um monte de outras coisas. A voz da fornicação, do adultério e assim afora vai. E não é só isso, e muitas outras coisas, da corrupção, a voz da desonestidade e assim afora vai, e tantas outras coisas. Então, vozes estão o tempo todo querendo falar com a gente, seja no nosso consciente aqui, nós estamos na nossa mente, porque ao contrário que alguém pensa, hoje o diabo não incorpora na serpente, né? Pode até incorporar também, vai saber, mas diretamente, né? Assim, fala de incorporar naquela formato do Gênesis, de falar, etc. Mas ele lança setas, para a gente pegar, ele lança setas para a gente querer pegar aquilo que ele está propondo. Então, vozes falam o tempo todo conosco, vários tipos de vozes. Fala, João, meu primogênito, Deus abençoe. Vozes tentam falar conosco o tempo todo, são muitas as vozes que tentam falar conosco. Agora, qual a voz que você vai ouvir? A voz da palavra, a voz de Deus, a voz do que o Espírito Santo fala com você, daquilo que a palavra fala com você, daquilo que Deus fala com você? Ou você quer ouvir a voz da serpente? Ou você quer ouvir a voz do inimigo incorporado na serpente? Então esse é que é o ponto-chave. E aqui houve um negócio, e quando eu disse que a live chamava-se o poder da autorresponsabilidade, e agora que eu vou entrar no ponto do poder da autorresponsabilidade, que é a questão dos 5 personagens lá, 2 pelo menos ouviram a voz da serpente, atenderam a serpente, diabo incorporado ali. E aí acontece o que? Eva come da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, obedece à voz da serpente. Adão obedece a Eva, que obedeceu a serpente, que obedeceu a Satanás. Quando Deus chega, está todo mundo, aí todo mundo está escondido, todo mundo está caindo fora. O Adão ouve a voz de Deus, ouve os passos de Deus, ele já fica meio receoso, já fica meio escondido, já arruma um lugar para se esconder. A serpente, o diabo sai dela e ela está por ali. O diabo já estava assim, consegui fazer o que eu queria. Agora pronto, agora só deixar o resto com o resto, porque agora já foi. Só que quando o bicho pegou, a linguagem atual, né, quando a coisa ficou feia, porque aí um culpa o outro, um joga a culpa pro outro e tal, aquela coisa toda. Deus chega, vamos lá, vamos pôr a casa em ordem aí, vamos lá. Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Eu ouvi que o senhor estava vindo, fiquei com vergonha porque eu estava nu. Mas nu? Como é que você sabe que estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Aí ele já vai direto para Eva. A mulher que tu me deste. Aí ele manda a responsabilidade para Deus. Ele devolve. Adão tem a capacidade de pôr a culpa em Deus. Ele joga a culpa para Deus. A mulher que tu me deste. Aí a culpa já não é nem. A culpa é de Deus. Você joga a culpa para Deus. Deus é que é o culpado agora. Aqui lá. Deus é que é culpado. Quer ver? 3:12 de Gênesis. O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi.
Aí, olha só, poder da autorresponsabilidade. Quem tinha que obedecer aqui? Adão. Quem tinha que obedecer aqui? Eva. Adão obedece a Eva, que obedeceu a serpente, que é a serpente que obedece ao demônio. Aí você vê, quando a casa caiu, o Adão jogou a culpa para Deus, que ele que tinha dado Eva. Quando ele vai falar com Eva, olha lá, por que você fez isso, mulher? Né? Perguntou a mulher, por que você fez isso? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí ela joga a culpa para a serpente. A serpente, se pudesse falar, porque ela só falou porque ela estava perturbada lá com o demônio nela. Normal, a serpente não fala. Mas se ela pudesse falar, é provável que ela tinha falado, não, mas foi o demônio. E o demônio põe a culpa no Adão, então gerou um círculo vicioso de gente pondo uma culpa no outro. Aí. O poder da autorresponsabilidade. Adão, que ele errou, a culpa era dele. A parte dele era dele, era ele que tinha que assumir o erro dele. A Eva, ela que tinha que assumir o erro dela. A serpente, diretamente é um animal. Não sei até que ponto o animal poderia ser culpado sendo irracional, mas também recebeu sentença. Então, para você entender, diante de Deus, quando nós estamos diante de Deus, e diante da nossa vida, e diante das coisas, e diante das pessoas, não adianta querer pôr a culpa no outro. Não adianta querer pôr a culpa em quem não tem culpa. A responsabilidade que é sua, é sua. Você tem a sua responsabilidade, o outro tem a dele, o demônio tem a dele, a serpente tem a dela, cada um tem o seu nível de responsabilidade. Quando as coisas dão errado, quando a voz, em vez de a gente ouvir a voz de Deus, a gente ouve a voz da carne, ou a gente ouve a voz do diabo, ou a gente cede o que o diabo fala, dá errado, aí a responsabilidade, aí começam as evasões de responsabilidade. Ah, Adão, por que você fez isso? Não, foi a mulher que tu me deste, culpa de Deus. A culpa foi jogada para Deus. Quantas vezes a gente erra e quer pôr a culpa em Deus? Ah, a culpa é de Deus. Quantas vezes a gente erra, quer pôr a culpa no cônjuge? Não sei o que lá, não. Quem erra, a Bíblia fala assim, o pecado jaz à porta, mas tu sobre ele deves dominar. Cada um tem sua responsabilidade na sua vida eterna, sua salvação. Salvação é algo único, individual. Nós vamos prestar conta, cada um diante de Deus. Aqui, o negócio apertou para todo mundo. E Deus não fez juízo generalizado, não. Foi para cada um, teve o seu. A culpa eles quiseram transferir, mas cada um teve a sua. Adão, olha só, visto que você deu ouvidos à sua mulher, qual foi o erro dele? Dar ouvido a Eva, mas o erro é dele. A Eva que falou, a Eva que mandou fazer, obedeceu por quê? Ele não tinha diretamente ouvido de Deus que não era para comer? Por que obedeceu a Eva? Olha lá, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento.
até que volte para a terra do qual você foi formado, pois você foi feito da terra e a terra voltará. Que duro, hein? Olha só o resultado que sobrou para Adão. Ah, mas foi a mulher. Não interessa, você tinha a responsabilidade de você. É você que tinha que ter dado ouvido. Referência à mulher. Olha só. A mulher. Você terá muitas dores durante a gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Juízo para as mulheres. Por quê? Ah, mas vai a serpente, o demônio incorporou. Mas você tem que dar ouvido à palavra de Deus ou ouvido para o demônio? Você tem que dar ouvido para o animal incorporado com demônio, você tem que dar ouvido à voz de Deus. Você tem que dar ouvido à voz de Deus. Quando ela deu ouvido Isaac, fecha essa porta, por favor. Só um segundo, gente. A porta ficou aberta. Era os nossos besouros valentes que estão enchendo aqui, que estava limpinho aqui. Vamos lá. Da Eva. Ela deu ouvido à serpente. Juízo para ela. Ah, mas foi o demônio, a culpa é do diabo, a culpa é do demônio, a culpa é da serpente, Deu ouvido para a serpente, por quê? Deus não falou, não ouviu a voz de Deus. Olha lá. O diabo, a serpente, vou falar da serpente. De agora em diante, a serpente. Este é o seu castigo, você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobrou até para a serpente. Você terá de rastejar sobre seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Até para a serpente é irracional. Para mim, olhando aos meus olhos, eu não sei o porquê, mas Deus sabe o porquê. Ela foi amaldiçoada. Sobre o diabo, olha só. De agora em diante você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. Aqui está falando do diabo. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Jesus teve o calcanhar ferido na cruz. E sobre a cruz o diabo pisou a cabeça da serpente, que é Satanás. Ou seja, todos tiveram o seu resultado. A obediência era para trazer a bênção, já estava na bênção, não tinha para onde ir para a desobediência, já estava a bênção estava lá, a bênção era plena, a bênção estava na mão, a bênção era deles, eles tinham tudo que queriam, tudo maravilhoso, estava tudo na mão deles, não precisava de nada disso. Mas eles quiseram ouvir a voz do demônio incorporado na serpente. Aí veio o poder da autorresponsabilidade, e nós já vamos para aqui mais uns minutinhos terminar. Aí vem o poder da autorresponsabilidade. 5 personagens. Deus e 4 personagens. Restaram, fora Deus aqui. Adão, Eva, serpente e demônio. Todos tiveram juízo. Adão, do suor do seu rosto comerás, erva daninha, vai produzir a terra, você vai sofrer para se manter e vai trabalhar para viver até o dia que você morrer. Ou aposentar, porém, de qualquer forma você trabalhou para se aposentar. Juízo para o homem, juízo para a mulher. Você está de parto, o seu desejo vai ser para o seu marido e ele sobre você vai dominar. Juízo para a serpente, você é a única animal que vai ser amaldiçoado, você vai comer todos os dias da sua vida. E o diabo, junto com aqueles que não creem em Jesus, infelizmente, vai ter o seu juízo no final. Já teve em parte, mas vai ter a totalidade, vai ser no final. Será lançado no lago de fogo e enxofre, onde é a segunda morte. Onde nós queremos chegar?
nós precisamos reconhecer aonde nós erramos, falhamos, e nós temos aonde nós falhamos, aonde nós erramos. Qual que é a minha culpa dentro daquilo que eu tenho vivido? Qual é o meu, onde eu tenho falhado? Qual que é a minha parte? Eu não tenho que ver o erro do outro, eu tenho que ver o meu. Se eu puder ajudar o outro a levantar, eu ajudo. Mas eu não tenho que preocupar com o erro do outro. Eu tenho que preocupar com os meus. Eu tenho que analisar os meus. E se a gente quiser ter uma vida abençoada, se a gente quiser ter uma vida de Deus, vinda de Deus, nós não devemos louvar. Não, a culpa é do diabo. A culpa é de Deus. A culpa é do cônjuge. A culpa é não sei de quem. Cada um assume as suas responsabilidades. Cada um vai ter que chegar diante de Deus para prestar conta da sua alma. Ninguém pode remir a seu irmão. Então, onde não tem como ter uma vida mudada, não tem como ter uma vida abençoada. Agora, aquilo que passou, seja o erro do passado, em Cristo, se você reconheceu os seus erros, se você pediu perdão dos seus erros, se você consertou, Ana Batista, paz, Senhor Ana, Deus abençoe você. Se você consertou, se você reconhece as falhas e pediu perdão, e você reconheceu verdadeiramente onde errou, você tem que prosseguir. Aí a Bíblia fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não tenho que me martirizar por um passado falido. O que eu preciso fazer é ter o senso de responsabilidade, autorresponsabilidade, puxar para mim todos os erros que foi eu que cometi, me consertar e prosseguir. Não tem como, se você ficar pondo a culpa no empregador de erros que são seus, se você ficar pondo a culpa no governo de erros que são seus, às vezes eu quero culpar o governo, mas e você tem administrado bem aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Será que a culpa é do governo? Será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é do diabo? Ou será que a culpa é nossa? E muitas vezes não ter o senso de responsabilidade, de assumir que errou, de assumir que tomou uma posição que não deveria ter tomado, fez algo que não deveria ter feito, porque todo erro tem uma consequência. Aqui em Adão e Eva, estou falando desde o início aqui, 5 personagens, estou falando desde o início: Deus, Adão, Eva, serpente e o demônio. 4, tirando Deus, os outros 4, todos eles receberam juízo pelos seus erros. Todos eles pagaram pelos seus erros. Estão pagando e vão pagar ainda, dependendo da situação. Então, no caso do demônio, ele ainda vai pagar, porque ele está ainda matando, roubando e destruindo, mas vai chegar um dia, lá no final do julgamento dos anjos caídos, né? Que no Apocalipse fala sobre isso. O demônio, Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, junto com aqueles que não creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Jesus veio redimir, Jesus veio apagar as transgressões, Jesus veio nos perdoar, Jesus veio nos dar uma nova oportunidade. Mas para isso, nós precisamos reconhecer que é dele, é por causa dele, o perdão vem por causa da cruz. E nem Deus perdoa quem não reconhece. Tanto é que a Bíblia fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar toda injustiça. Confessar, com a boca não é confessar. Então a gente confessa, pede perdão, e aí o Senhor nos perdoa com o seu sangue,
E nós continuamos. Porém, nós precisamos ter consciência que dependendo do nível do pecado, existem consequências. Por mais que você seja perdoado por Deus, tem coisa que tem consequências. Então, e eu podia falar de muitas coisas que a pessoa recebe o perdão, mas fica a consequência. Um sexo entre solteiros. Um sexo entre solteiros, a pessoa faz um sexo displicente, sem preservativo, sem nada. Um exemplo. Pega uma doença sexualmente transmissível. Pega lá, tem uma gravidez lá solteiro. Você é perdoado, mas a consequência fica. Você tem um filho para tratar, você tem um filho para educar. Você tem que acompanhar tudo que acontece. É uma vida de criação depois disso aí. A vida nunca mais vai ser a mesma. O camarada vai lá, estupra e mata. O cara vai lá e mata. O cara vai lá e rouba. Se ele se arrepender verdadeiramente, ele pode ser perdoado se ele se arrepender de todo o seu coração. Mas se ele tem uma pena para pegar, ele, na lei da terra, ele vai pagar. Por mais que ele esteja arrependido, ele vai pegar lá assim, quantidade de ano, infelizmente. Né? Então, é duro. Por isso que o melhor é obedecer do que sacrificar. Né? Melhor obedecer do que ter consequências, viver consequências pesadas, difíceis. Então, Adão e Eva, tudo que eles não queriam para a vida deles aconteceu. Eles não queriam sofrer, mas eles sofreram. Eles não queriam padecer como Adão com juízo, ou Eva com juízo. Infelizmente, a consequência estava ali. Aí vem Jesus, o novo Adão, veio nos perdoar, veio nos dar uma nova chance, veio nos dar uma nova oportunidade. Mas nunca perca o senso da autorresponsabilidade. Quer ver uma coisa? Tinha uma frase que meu pai sempre gostava de falar, sempre falava isso aí. Isso porque ele também passou por lutas também, né? Ele sempre falava assim, dinheiro não aguenta desaforo. E é verdade. Todo dinheiro mal investido, mal gasto, num dado momento da sua vida, ele vai fazer falta em algum momento. Uma má administração, você foi perdoado, Deus te perdoou, você está na bênção, você está perdoado. Mas uma coisa que você errou lá atrás, uma consequência que teve lá atrás, muitas vezes não é possível consertar. Você vai refazer, você vai recomeçar de outra forma, mas aquilo que foi já não volta mais. Mas que você não tenha isso na sua vida como uma depressão, como olhando aquilo lá atrás e dizendo assim, não se perdoando por ter falhado, ter errado. Porque se você ficar, eu perdi tanto de dinheiro, fiz isso, eu falei lá atrás, e tal. Nós não temos máquina do tempo, não existe, não tem DeLorean de volta para o futuro, não existe, só na ficção. Então, por isso que a Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. São aquelas coisas que você fez, você tem o senso de autorresponsabilidade, compreende, entende que errou, porém não tem como voltar no tempo. Então você tem que fazer o quê? Reconhece e recomece. Deu até rimo isso aí. Reconheça e recomece. Amém? Louvado seja Deus. Creio que essa live vai ajudar muita gente aí. Está vivendo talvez de uma vida como o paralítico do tanque de Betesda. Todo mundo era culpado, que não punha ele na água, quando a água era movimentada e tal. Jesus fala para ele assim, quer ser curado? Ele fala assim, não, mas não tem quem ponha na água, 38 anos paralítico, não tem quem coloca na água, toda vez que a água gira lá, ninguém coloca lá. Era de uma lenda, né?
porque no tanque de Betesda, primeiro, quando o anjo vinha e agitava a água, a primeira pessoa que fosse colocada na água era curada. E ele estava ali há 38 anos paralítico. João capítulo 5 fala isso. Jesus perguntou: quer ser curado? Ele fala: não, mas quando não tem como, porque quando o anjo movimenta a água, não tem que colocar lá. Mas Jesus não falou para ele falar a culpa dos outros. Perguntou para ele se ele queria ser curado. E ele, em vez de falar se ele queria ser curado, ele pôs a culpa nos outros que não pôs ele na água. Não tinha um senso de autorresponsabilidade. Não era sobre... Entenda, a questão era dele. E ele queria que o outro tivesse que resolver o problema dele. Mas será que ele fez uma autoculpa? Será que uma autoanálise? Né? Porque Jesus cura ele no sábado e encontra com ele no templo. E Jesus fala para ele assim: você está curado, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Então você vê aí que ele tinha que fazer uma meia-culpa. Ele tinha que ter feito uma meia-culpa dele com ele mesmo. E Jesus deu alerta para ele, levantou, pôs de pé e falou: não faz mais isso, hein? Não cai em outra não. Se a gente não tiver esse senso, nós vamos fazer como Adão e Eva, jogar para um, para outro. Não, a culpa é da Eva, a culpa é da serpente, a culpa é do diabo, a culpa é de Deus. Só que não é de nenhum deles, a culpa era deles mesmo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Que o Senhor coloque na nossa vida um espírito de obediência, de obedecer, de frutificar em Deus. E eu tenho certeza que nós estamos do lado que vence, nós não estamos do lado que perde. Nós estamos do lado que é vencedor em todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas culpas, que muitas vezes nós queremos transferir para os outros. Nós queremos transferir a responsabilidade que é nossa para alguém. Ó Pai, que nós possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, dirigidos pela Tua palavra, obedientes ao Senhor, obediente à Tua palavra, porque o Senhor já nos deu um lugar de bênção, porque em Jesus é um lugar de bênção. Nós já recebemos, Senhor, o privilégio de estar no lugar da bênção, no lugar da vitória. Quando a Bíblia fala de todas essas coisas, somos mais que vencedores. Quando a Bíblia fala: não tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele nos deu autoridade, porque Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele também disse: ao que vencer, dar-te-ei que assente comigo no meu trono. Então Ele nos deu as ferramentas para vencer. Ele nos deu as ferramentas para vencer o pecado, para vencer a desobediência, para vencer o mal. Aí a Bíblia diz: filhinhos, não erreis. Todavia, se você errar, você tem um advogado entre vós e vosso Deus Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, consciência da nossa responsabilidade, da nossa direção, daquilo que vem do Senhor na nossa vida. Que ao escolhermos, as nossas escolhas sejam correspondentes à Tua voz no nosso coração, a nossa vida, referência à Tua palavra. Não deixe, como diz o Salmo 121, fala assim: Ele não deixará que você caia. Que o Senhor nos sustente, Senhor, para que nós ficamos, ó Pai, firmes na Tua presença e na Tua vontade. Eu peço a Tua bênção sobre meus irmãos, todos aqueles que assistiram essa live ou vão assistir, Pai. Livra-os de todo o mal, em nome de Jesus. Como diz a oração do Pai Nosso: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tua palavra também diz, Senhor, que não há tentação, provação maior do que nós possamos suportar, antes vem o escape. E, ó Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, e nós ouvimos, Senhor, a voz que falou aqui é a minha.
mas a palavra vem do Espírito Santo de Deus, vem da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, dirige-nos, ó Pai, numa semana de bênção, uma semana de vitória. Toda obra contrária, toda obra das trevas, toda obra contrária à vontade de Deus seja repreendida das nossas vidas em nome de Jesus, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, amados, grande abraço para vocês, uma semana de vitória, uma semana de bênção, que o Espírito Santo seja o nosso professor, nossa direção, o nosso mestre, que nos dirige através da palavra, em nome de Jesus. Grande abração para vocês, semana estaremos aqui se Deus permitir, tá bom? Aqui na Aliança de Fé, Estéreo Aliança de Fé. Grande abraço para vocês, Deus abençoe, gente.